O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria hoje de celebrar a festa da padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima. Ela foi a primeira padroeira da América Latina. Depois, a igreja colocou também, que é alegria para nós, Nossa Senhora de Guadalupe. Mas por Santa Rosa de Lima ser a primeira santa canonizada da América Latina, então a igreja colocou a América Latina sob os seus cuidados, sob a sua proteção, sob o seu patrocínio. Pois bem, e quem foi Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima foi uma consagrada a Deus, mas foi uma leiga que se consagrou a Deus, que procurou se dedicar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amar a Deus com tudo aquilo que tinha e com tudo aquilo que era. Então é um exemplo para todos nós, para toda a igreja. Santa Rosa nasceu, seu nome de batismo é Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores e Oliva, nome comprido. E só que por ser uma moça, uma menina muito bonita, todos diziam que ela era bela como uma rosa. E ficou, começaram a chamá-la de Rosa, e isso pegou. Só que ela era uma moça muito devota, nasceu rica. Sim, sua família, seus pais eram abastados, eram afortunados, só que num dado momento da vida, o seu pai perdeu todos os bens, e ela então precisou, imagine aqui, meus santos, o que é uma pessoa rica e que depois se torna pobre e terá que viver como pobre. Isto é, ela precisou então se tornar doméstica, trabalhava na lavoura, cuidava muitas vezes dos doentes, porque era uma moça muito piedosa, cuidava dos doentes, fazia bordados à noite para ajudar nas finanças da casa e não se descuidava da sua vida espiritual. Aqui, meus irmãos, nós temos assim vários feixes de reflexão. Primeiro, nós poderíamos tomar e tentar imitar isso, colocar isso na nossa vida. Isto é, ela poderia ficar revoltada porque seus pais perderam os bens e ela perdeu aquela vida boa que tinha e tinha que agora trabalhar como doméstica, como empregada, trabalhar na lavoura, se cansar. Mas isso, ela viveu como São Paulo: sei viver na abundância, sei viver na penúria. Tudo posso naquele que me dá forças. Isto é, era desapegada. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então essa
aceitação da vontade de Deus na nossa vida. Quando algo nos acontece, quando algo aparentemente ruim nos acontece, nós temos o direito de lutar para mudar aquela situação. Mas quando aquela situação se nos apresenta a nós como imutável, isto é, não tem como mudar, eu posso me revoltar ou abraçar e com toda docilidade aceitar a vontade de Deus que se manifesta nas circunstâncias da vida. Então ela aceita. Aqui, meus irmãos, deve ser um ponto para a nossa reflexão. Às vezes nós ficamos recalcitrando contra o aguilhão, né? Dando murro em ponta de faca. Nós vemos que algo, que as circunstâncias da vida nos levaram a realidades que provavelmente não vão mudar, né? Tenho certeza que pelo menos os mais vividos aqui, se você já tem mais de 40, você já deve perceber que tem coisas que não vão mudar na sua vida, que a sua vida provavelmente não será como você sonhou, e você ou abraça tudo isso e faz com que tudo isso, por amor a Deus, concorra para o seu bem, ou você vai se revoltar. Então ela, muito mais jovem do que isso, abraçou a vontade de Deus e viveu então como doméstica, na lavoura, cuidando dos doentes, à noite fazendo bordado, mas não se descuidando da vida espiritual. Aqui é um segundo ponto. Meus irmãos, com quanta facilidade, na primeira dificuldade, se abandona a vida espiritual. Isto é, você teve um dia mais agitado, você já se acha desculpado para não rezar. Aconteceu um problema, você já encontra justificativas para não manter a sua vida de oração. E a pergunta é, será mesmo que você deu o devido valor à vida espiritual ao ponto de você se isentar e dizer, não, eu estou desculpado, Deus vai compreender, eu não vou rezar, Deus sabe que o dia foi muito difícil. Tudo bem, você pode ter tido um dia difícil, sem dúvidas, mas a pergunta é, você deixou de tomar banho porque o dia foi muito agitado? Não, porque você não sabe dormir fedido. Você deixou de comer porque o seu dia foi muito agitado? Não, porque imagine, você não vai ficar de estômago vazio. Mas a minha alma ficar com fome, ficar fragilizada e perigar cair em pecados e ir para o inferno, paciência, né? Deus compreende. Que você percebe que nós temos duas atitudes para circunstâncias diferentes. Dois pesos para circunstâncias diferentes. A vida agitada é desculpa para descuidar da minha vida de oração, mas não é desculpa para que eu descuide da minha alimentação. Não é desculpa para que eu descuide daquilo que verdadeiramente me importa. Não é desculpa para que eu descuide da minha dedicação em ter dinheiro do meu trabalho. Mas tudo é desculpa para deixar Deus de lado, a primazia de Deus na nossa vida. Precisamos, meus santos, pedir já desde agora a Santa Rosa de Lima que ela nos alcance essa sabedoria, que viu o que é mais valioso e que estava disposta a tudo sacrificar para aquela realidade mais preciosa não perder. Não é isso que diz aqui o Evangelho de hoje? O reino dos céus, nós podemos aqui mudar essa palavra e dizer, Deus, o reino dos céus, a graça, é um tesouro escondido num campo, o homem o encontra,
o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens para comprar aquele campo, para alcançar aquela realidade mais preciosa, mais valiosa. Então nós precisamos dessa sabedoria, mas é importante também dizer o outro ponto, isto é, Santa Rosa de Lima, ela não deixou que os afazeres da sua vida a afastassem da vida de oração, e não deixou que a vida de oração a afastasse das responsabilidades da sua vida. Também existe o segundo perigo, isto é, ela não era aquela menininha piedosa e preguiçosa, que não queria ajudar os pais. Ela não era aquela mocinha piedosa e preguiçosa, que para não ir para a lavoura, buscava o escondimento da oração. Nós somos malandros, nós sabemos muito bem como fugir daquilo que nos pesa. Não é algo incomum, infelizmente. Eu ouço isso daí, quantas vezes eu ouço isso nos atendimentos que eu tenho, de maridos, esposas, filhos, que reclamam dos seus esposos, das suas esposas, que se embrenham na igreja de tal maneira e se esquecem das suas responsabilidades em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Isso também não agrada a Deus. A sua responsabilidade, o que é que diz São Paulo? Olha, é melhor não casar, porque a mulher casada dedica-se ao marido. Olha, é melhor não casar, porque o marido vai ter que se dedicar para agradar a esposa. Eu não estou dizendo que Deus não esteja em primeiro lugar. Eu estou dizendo que você não pode se descuidar das suas responsabilidades no século, no mundo, pegando Deus como escudo, pegando Deus e a igreja como desculpa. Mas padre, mas é difícil. É, meu santinho. Por isso que precisamos suplicar a graça de Deus, porque nós somos pecadores o suficiente para tentar fugir pela tangente de uma maneira ou de outra. Ou nos descuidamos da vida espiritual, buscando como desculpa os afazeres da vida, o corre-corre, os problemas, ou fugimos dos afazeres, das responsabilidades da vida, da família, da casa, refugiando-nos, escondendo-nos nos desagradáveis serviços a Deus. Sim, desagradáveis serviços a Deus, porque quem serve a Deus para fugir das suas responsabilidades como marido, como esposa, não agrada a Deus, porque você se casou para cuidar do seu marido, da sua esposa, da sua família. Mas padre, e Deus não está em primeiro lugar? Sim, e é exatamente por amor a Deus que tudo aquilo você faz, e é exatamente na presença de Deus que você lava os seus pratos, que você faz a comida, que você vai trabalhar para manter a sua casa, que você educa os seus filhos, por amor a Deus. E isso, sem sombra de dúvidas, não o afastará das coisas de Deus, porque Deus, a primazia de Deus, estará sempre no seu coração, seja quando você cuida das coisas no mundo, seja quando você se dedica à vida espiritual propriamente dita. Então, meus irmãos, Santa Rosa de Lima, nesse sentido, é este exemplo primoroso, né, equilibrado, santo, digno de imitação. E é claro, como eu bati dos dois lados, não há quem não se encontre, pelo menos no perigo de um ou de outro, ou de ambos. Então precisamos pedir o auxílio da graça de Deus. Precisamos dobrar os nossos joelhos e com uma oração simples dizer: meu Deus, eu não sei te servir, ajuda-me. Eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero buscar a tua glória, eu quero te alegrar. Então como é, Senhor, que eu vou te alegrar? Então como é que o marido, como é que a esposa vai agradar a Deus?
servindo e tudo fazendo por amor a Ele, né, e fazendo as coisas do seu estado de vida, como mulher casada, como mãe, como homem casado. E não tenha dúvidas de que se tudo isso você faz por amor a Deus, você não deixará de, por amor a Deus, encontrar tempo para Deus. Não tenha dúvidas, porque Deus não vai afastá-lo dele por causa das coisas que por amor a Ele você faz. Então, é essa realidade de que na presença de Deus, eu faço todas as coisas por amor a Ele e que me conduzem a Ele, a oração. Pois bem, então Santa Rosa de Lima, ali, empobrecida, como doméstica, penitente, trabalhando na lavoura, fazendo o bordado à noite, dedicando-se a Deus na oração, diz então que um certo dia, rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, com o menino Jesus nos braços, o menino Jesus fala com ela e diz: dedica-te totalmente a mim. Jesus, o menino Jesus, pede que ela se doe totalmente a Ele. E ela então, de imediato, compreende o quê? Que Deus quer que eu me torne freira. Se Deus pede a mim, né, pensa ela, que eu me dedique totalmente a Ele, então dedicar-me-ei totalmente a Ele, num convento, num mosteiro, num Carmelo. E diz então que ela, quando se prepara a fazer isso, quando ela se levanta para isso fazer, ela não consegue. Ela está como que presa, e ela percebe ali, tem o discernimento de que não é vontade de Deus, de que ela se dedique a Ele, entrando na vida religiosa, mas que ela se dedique a Ele no mundo, no dia a dia onde ela se encontra. Então ela se torna terciária, né, dominicana, na ordem terceira, isto é, ela era uma leiga consagrada, ela deveria na sua vida, né, dentro daquilo que fosse possível, tudo aquilo que um religioso vivia. E só aqui para nós, ela no século vivia muito mais do que muitos nos conventos, muitas nos mosteiros, porque era uma mulher de profunda penitência, de profunda oração, de profundo serviço por amor a Deus. Imagine, ela era muito bonita. Lembra que desde pequena as pessoas viam a sua beleza e a chamavam de Rosa. E o que foi então que ela fez? Olha aqui, meus santos, é também outra realidade que, se nós sairmos de Deus, nós não compreendemos. Enquanto para o mundo a beleza é um dos valores maiores, imagine, né, uma pessoa bela, ela cuida da sua beleza. Uma pessoa bela, ela valoriza a sua beleza. E segundo a lógica do mundo, as pessoas belas mostram a sua beleza, porque, como é que dizem? O que é bonito é para se mostrar. Diz que Santa Rosa de Lima corta os seus cabelos bem curtos, coisa que era um sinal de penitência, porque a mulher de cabelos longos demonstra ali a sua beleza. Então as consagradas raspavam a cabeça, cobriam com um véu, para não mostrar os seus cabelos, no sinal de esconder a sua beleza. Pois bem, ela corta os seus cabelos bem curtos, ela cobre o seu rosto com um véu, para que as pessoas não vejam. Ela esconde, ela é do seu amado, e só ele veria a sua beleza. E a beleza que mais lhe importa é a beleza do coração, é a beleza da alma, não a beleza do corpo, não a beleza do rosto. E quando sozinha em casa, se vestia com silício, né, um cinto de ferro,
que meio pontiagudo, que lhe feria um pouco a pele, e uma coroa de espinhos de ferro que ela trazia junto à cabeça para se unir a nosso Senhor. Mas percebe, meus santos, aquela penitência, digamos aqui, ritual, era a expressão de uma pessoa penitente. Não era uma idiosincrasia, uma particularidade, uma peculiaridade, uma loucura, um desequilíbrio. Não, porque aquela mulher penitente no dia a dia, era penitente nos momentos, digamos, de encontro com Deus. Porque às vezes você vai rezar, aí você se joga no chão, você se ajoelha, você até se flagela, mas no dia a dia você não aguenta a mínima humilhação, a mínima contrariedade. Você não é penitente. Penitente é aquele que o é nos momentos de oração, mas também no seu dia a dia. Então ela, no trabalho braçal, no cuidado com os doentes, ela se inspirava muito, era uma irmã de Santa Catarina de Sena, que se você estudar, conhecer a vida de uma e outra, verá que há muitos pontos que se tocam. Então, Santa Rosa de Lima, penitente no cuidado dos doentes, daqueles doentes mais difíceis, penitente no trabalho diário, na sua, sendo doméstica, na sua pontualidade, sendo doméstica, fazendo o trabalho da melhor maneira possível, sendo doméstica, servindo a sua patroa, como quem serve ao próprio Cristo. Então era uma mulher penitente, percebe? Aí sim, aquela mulher penitente, aquela virgem penitente, quando ia para a sua oração, se vestia de cilício, colocava aquela coroa de metal, de espinhos na cabeça, raspava a cabeça, mas não era teatro, entende? Então nós precisamos pedir a Deus que as nossas penitências rituais, este é o termo que eu vou usar, isto é, o seu jejum, o seu rezar de joelhos, a sua abstinência de carne às sextas-feiras, seja uma expressão e uma abertura à graça para que você viva a penitência no seu dia a dia, para que a sua participação no sacrifício de Cristo do altar seja a condição da possibilidade de você estender este mesmo sacrifício no seu dia a dia. Porque de que vale você participar do sacrifício de Cristo no altar, se você não quer se sacrificar no seu dia a dia? De que vale, vamos agora aplicar ao sacerdote, de que vale o sacerdote oferecer o sacrifício no altar, se ele não quer se sacrificar na sua vida? Percebe que existe aqui uma esquizofrenia, existe aqui uma ruptura, existe aqui uma infeliz incompatibilidade, porque aquilo que ele celebra no altar não se adequa, não se encaixa, não se harmoniza com aquilo que ele vive na sua vida. Da mesma maneira, aquilo que você vive na sua vida de oração tem que estar em comunhão com aquilo que você vive na sua vida, e isso nós encontramos com perfeita união e comunhão na vida de Santa Rosa de Lima, que era penitente nas orações, mas que abraçava por amor a Cristo a penitência no seu dia a dia, e de onde ela auria, de onde ela tirava a força para tudo isso viver? Da oração. Meus irmãos, ela dizia, e com isso eu termino a homilia de hoje, ela também que foi visitada pela doença, visitada pela dor, na época em que os analgésicos ainda não existiam. Então ela que foi visitada pela dor, ela dizia: Jesus, eu não te peço menos sofrimento, eu só te peço que os sofrimentos não me afastem de ti. Imagine aqui, meus irmãos, quando alguém tem
Se você já teve uma dor de dente, crê em Deus Pai, você sabe o que é uma dor de dente, a vontade que dá é de arrancar o dente com alicate. Uma dor de ouvido que, misericórdia, dá vontade de bater até estourar o ouvido e ter a ilusão de aquela dor desaparecer. Quando você está sofrendo, você não vê a hora de ficar livre daquele sofrimento físico ou moral. Mas imagine essa outra postura. Jesus, a tua cruz foi mais pesada do que a minha. Ela dizia isso. Então, eu não te peço que retires o sofrimento, mas que eu te ame mais, graças ao sofrimento. É uma oração ousada. É uma oração que nós só poderemos fazer se tivermos vida de oração. Ela só será verdadeira, de fato, se nós tivermos vida de oração. Então comecemos por uma oração simples, em que nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele que Ele abra os nossos olhos, para que nós vejamos a sua riqueza e estejamos dispostos a vender tudo para comprar a pérola escondida. Coloquemo-nos em oração e com simplicidade peçamos: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Coloquemo-nos em oração e peçamos: Jesus, eu te amo tão pouco, me ajuda a te amar mais, para que por amor eu faça todas as coisas, para que por amor eu te dê todas as coisas, para que por amor eu renuncie todas as coisas, para que por amor eu faça tudo aquilo que for do teu agrado, porque o amor é capaz de fazer com que façamos coisas que nenhuma lei nos obrigaria a fazer. Existem coisas que nenhuma lei nos obrigaria a fazer, mas o amor faz com que nós façamos aquilo que seria impossível em outras circunstâncias. Então, Senhor, faz crescer o amor no meu coração, para que eu queira me unir a Ti. E não tenha dúvidas que quanto mais no amor você for crescendo, que quanto maior for a sua fé, mais ousada e verdadeira será a sua oração, porque mais presente no seu coração estará o desejo, os sonhos de Cristo na sua alma. Que Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.